Olá, boa tarde. Seja bem-vindo, seja bem-vindo a esse canal para nosso comentário nesse dia de hoje. Alguma coisa que a gente vê, ler, escuta, enfim, todos os meios de comunicação que a gente pode ligar. A gente sempre tira uma experiência, às vezes uma experiência muito boa, dependendo do que a gente tem em mãos, e às vezes uma experiência ruim, daquilo que nós escutamos no dia a dia. Eu me refiro a tantas notícias que a gente escuta, que pensamos assim: meu Deus do céu, parece que há um prazer em reprisar as piores notícias, que nada vai acrescentar à nossa vida. Muitas vezes as pessoas ficam até chocadas, ficam abaladas, dependendo do estado psicológico da pessoa, de quem ouve. Isso não faz muito bem, as piores notícias serem reprisadas várias vezes durante dias e dias. Mas, ao contrário disso, eu acho que é bom quando a gente fala de coisas boas, quando a gente fala de notícias boas, de experiências boas, de ensinamentos que a gente tem a cada vez que a gente abre um livro bom, ou que abre a Sagrada Escritura, ou no momento que a gente reserva para fazer a nossa oração. Esse é um hábito muito importante porque nos leva a esse relacionamento com Deus. Falar com Deus, né? A gente pode dizer, mas como falar com Deus, né? A gente fala com Deus através da palavra de Deus, né? A gente escuta a palavra e Deus também quer ser escutado. E Ele também gosta de nos escutar. Ele está sempre atento à nossa oração, ao que nós pedimos, desde que aquilo que nós pedimos seja de acordo com a vontade de Deus. Então, as coisas que a gente vai vendo, é isso que nós estamos comentando nessas tardes que nós fazemos esta gravação, este vídeo. E que bom que você está nos ajudando a pensar junto, comentar junto. Porque tudo que a gente escuta depois tem um comentário, né? Sempre tem um comentário. Então nós precisamos destacar aquilo que a gente pensa e acha que é favorável para nós, que é a notícia boa, que é a mensagem que vem de Deus. Isso só nos ajuda. Somos filhos de Deus e precisamos nos valorizar como filhos de Deus. A gente viu durante esta semana que passou tantas notícias chocantes. E às vezes a gente fica pensando assim, será que as pessoas
entendem que nós precisamos ficar cobrando atenção, cobrando elogios. Não, nós precisamos estar focados em Deus, porque talvez, ou pode até acontecer, que em vez de alguém estar nos elogiando, que é muito gostoso, né? E se achar ali um outro que está criticando e atirando pedra, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos ficar de mal com o mundo? Nós vamos brigar com o mundo? Não, todo mundo tem que me aplaudir. E não é assim, né? E às vezes as pessoas ficam nessa angústia, nessa insegurança. Nós precisamos mesmo saber que somos filhos de Deus, que precisamos nos valorizar como filhos de Deus, porque esse está sempre olhando para nós, nos ajudando, nos orientando, nos conduzindo. Esse não esquece de nós. Será que não basta para nós? E a gente vê tanta desordem por aí por causa destas coisas. Essas coisas mal entendidas, mal compreendidas, mal recebidas. Então nós temos essa consciência, que sendo filho de Deus, é o bastante, porque Ele nos ama imensamente do jeito que nós somos. Nós não precisamos ficar provando para o mundo a cada dia que nós somos bons. Não fiquemos tão angustiados com isso, porque se fazemos a nossa parte, temos essa liberdade de entrar e sair sem precisar pedir licença para entrar no mundo. Então, às vezes falta essa observação na nossa vida. O que nós precisamos muito, é de lutar para não se deixar abater e nem desviar da meta, por causa de coisas que não nos podem atrapalhar. Aqui nós temos que observar uma coisa. Eu tenho que observar e procurar. Não, eu tenho que lutar contra o mal que nem sempre está só lá fora, né? Mas o mal que às vezes está em mim mesmo. O mal que está em mim mesmo. Esse eu preciso ter uma luta constante para que eu não me deixe desviar do bem. Então nós vamos ficar hoje com uma mensagem que nós precisamos estar muito felizes, contentes, satisfeitos, porque temos um Deus que nos ama muito. Você já pensou? A gente diz assim: Jesus veio ao mundo para salvar. Ele deu a vida por nós. E deu a vida gratuitamente para nos reconciliar com Deus. A nossa reconciliação com Deus, na verdade, lá no começo da história, quando houve a desobediência, nós ficamos
fora da amizade de Deus. E Jesus vem resgatar essa união com Deus. Ele dá a vida para nos salvar, portanto, a nossa liberdade, a nossa salvação custou um preço muito alto, que é o sangue do próprio Jesus Cristo, né? Ele deu a vida na cruz para nos salvar. Então, é importante a gente estar sempre pensando nessas coisas, porque a gente vai sentindo que esse amor de Deus é enorme por nós. E reconciliados com Deus, nós temos sempre que agradecer, né? Agradecer a cada dia, sem murmuração, por causa desta graça que Ele nos garantiu. Ele não quer que a gente fique sofrendo e nem abandonado. Ele está pronto a cada momento a nos socorrer. Agora, eu falei muito pouco da continuidade do tema da semana passada. Falava de oração, né? A oração. Que a gente vem trazendo vários dias, falando do poder da oração, que a oração é o diálogo com Deus. A oração é o nosso grito de socorro a Deus. E você pode estar perguntando assim, hoje desviou um pouco, não falou direto o que é oração, que já falamos outro dia, lógico. Mas sabe por quê? Eu abri na Escritura, eu vi aqui na carta de São Paulo aos Efésios, tem carta aos Efésios. Eles formavam comunidades, os discípulos, os apóstolos, né, formavam comunidades e depois eles ficavam se comunicando com cartas, através de cartas, né? Escrevendo, orientando, incentivando, ensinando. Era isso que eles faziam. E São Paulo, que é mestre em falar de oração, então ele, na carta de São Paulo aos Efésios, que era uma das comunidades que São Paulo fundou na época, ele orienta. E olha, você precisa de ver como é gostoso a gente refletir sobre isso, sobre essas cartas que São Paulo escrevia, orientando, né? Porque na verdade ele escrevia àquele povo que era uma comunidade que ele havia fundado, né? E ele ficava assim, realmente em harmonia, em unidade com aquelas pessoas. Então eu vou pedir para você, depois, o tempo é muito pouco, não dá para se alongar muito também, depois você dá uma olhadinha na carta de São Paulo aos Efésios, no capítulo 6, versículos de 10 a 20. É uma maravilha a gente ouvir o que São Paulo fala dessa carta àquela comunidade que ele fundou e que ele amava muito. O título é assim: A Armadura do Cristão. E ele, entre outras coisas que ele escreveu a eles, São Paulo escreveu a eles lá na comunidade, dizia assim: finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor pelo seu soberano poder. Revesti-vos da armadura de Deus,
para que possais resistir às ciladas do demônio. Pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Tomai, portanto, a armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus e manter-vos inabaláveis no cumprimento do vosso dever. Ficai alerta, a cintura cingidos com a verdade, o corpo vestido com a couraça da justiça, os pés calçados de prontidão para anunciar o evangelho da paz. Sobretudo, embraçai o escudo da fé, com que possais apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai, enfim, o capacete da salvação e a espada do Espírito, isto é, a palavra de Deus. Intensificai as vossas invocações e súplicas. Orai em toda circunstância pelo Espírito, no qual perseverai em intensa vigília de súplica por todos os cristãos. No fim ele diz assim: e orai também por mim, para que me seja dado anunciar corajosamente o mistério do Evangelho, do qual eu sou embaixador prisioneiro, e que eu saiba apregoá-lo publicamente e com desassombro, como é meu dever. Então você veja que maravilha que São Paulo escreve para eles, né? Ele aqui, eu acho que não esqueceu de nada, né? Ele fala: finalmente, irmãos, revesti-vos, aliás, fortalecei-vos no Senhor pelo seu soberano poder. Se a gente começa a meditar sobre isso, a refletir sobre isso, aí São Paulo, pelo que ele fala aqui, ele ensina a mim e a todos quanto abrirem essa carta e lerem, ter a certeza que nós precisamos de estar sempre em atitude de oração a Deus. Não é sempre que a gente vai poder estar lá em oração, num cantinho reservado, mas eu acho que mesmo no trabalho que nós fazemos, no nosso dia a dia, eu posso estar trabalhando e eu posso estar com a mente voltada para Deus, porque o nosso pensamento, ele vai aonde a gente deixa, aonde a gente consente. O nosso pensamento vai viajando e vai tendo esse contato, vai tendo essa intimidade com Deus, porque a oração também é isso. A oração mental, como nós dizemos, né? E ele diz assim: pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades,
contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Você já viu as pessoas falar assim, às vezes, isso não tem demônio, não existe demônio, não existe Satanás. Mas lógico que existe. Existe e está também muito perto de nós, esperando uma chance para ele destruir a nossa vida. Ele espera apenas uma chance. Porque quando nós deixamos, ele age. Ele age assim, com a força que ele tem. Porque antes Satanás antes, ele era um anjo bom. E ele era de inteira confiança de Deus. Mas, pelo maldito orgulho, ele quis ser igual a Deus. Então, é aquela coisa que a gente já sabe, aquele conceito que a gente tem do orgulho, né? O orgulho é coisa do demônio, né? E por causa do orgulho daquele anjo bom, ele tornou-se Satanás, porque ele foi expulso, né? Deus destituiu ele da função dele, que ele era auxiliar direto, né? Então ele tornou-se Satanás e ele é o poderoso destruidor contra a ação de Deus, contra o plano de Deus e contra nós a cada dia. Agora a gente só não pode dizer assim, tudo que acontece, foi o demônio que tentou. É aquela história, a gente precisa estar atento para não dar oportunidade para que ele venha destruir. Essa é a nossa luta, que ele fala aqui. Não é contra homens de carne e sangue. Não adianta eu ficar me degladiando aí contra um, contra outro. Briga com um, briga com o outro, xinga o outro. Mas essa nossa luta é contra o demônio, contra Satanás, que age, pode agir na minha pessoa, se der oportunidade, e pode agir em outras pessoas. E sabe qual é a diferença? Quando uma pessoa pratica um ato agradável, nós dizemos que Deus está agindo nele. Quando praticamos alguma coisa que é abominável, só pode ser o demônio que está agindo na pessoa. Então, por isso que São Paulo deixa claro aqui que é contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. É como um vírus que fica espalhado nos ares, esperando a oportunidade para entrar em alguém e contaminar e destruir. Então, tudo isso, é por isso que a gente sustenta com bastante ênfase que tudo que acontece de mal é coisa do demônio. É lógico que ainda vai ficar com medo. Mas eu tenho medo porque tenho medo e, sabe, eu estou tremendo de medo, não sei o que é. Não precisa ter medo. Porque o Deus que habita em nós é muito mais forte do que o demônio. É por isso que a gente sustenta. Existe. Quem negar isso está negando a Sagrada Escritura, está negando a verdade de Deus. Existe, é perigoso, mas nós temos um Deus que é muito mais forte, que está do nosso lado
e que com ele nós vencemos com o escudo da fé, que é a palavra de Deus, a oração. Nós temos as armas na mão. Essa aqui é uma arma contra as forças espirituais do mal. Contra a força espiritual do mal, essa é a palavra de Deus. A oração, a palavra de Deus, a leitura. Porque no momento que a palavra de Deus entra na nossa mente, ela vai purificando a nossa mente. Ela vai limpando. Porque algumas vezes você ouve assim uma bela pregação sobre o Evangelho, aí você diz assim, eu saí hoje assim leve. É que nós saímos, a palavra nos purifica, a palavra de Deus nos purifica e nos fortalece. E São Paulo recomenda e recomenda várias vezes aqui: fortalecei-vos no Senhor, pelo seu soberano poder. Quando ele fala, usai o escudo da fé, é um instrumento próprio para a defesa, a nossa defesa, que é a palavra de Deus, que é a oração. Ele fala no capacete da salvação. Quando a gente sai de moto por aí, eu sou muito bom nisso, a gente sai de moto por aí, a gente tem que pôr um capacete, né? Para se cair, não se machucar. Então, é isso. Para nós é isso. É a palavra de Deus. É o capacete da salvação, é o escudo da fé, para destruir a armadilha do demônio. E ele diz: intensificai as vossas invocações e súplicas em toda circunstância, na alegria, na dificuldade, na aflição, na tristeza. Agradecer, pedir, é esse o nosso dia a dia com Deus, meu e seu. Nosso dia a dia com Deus. Se a gente não se ligar, não chegar perto dele, há um ser estúpido que pode ser que venha querer destruir a nossa vida. E nós somos muito fraquinhos quando nós não temos esse escudo, essa armadura do cristão, que é a palavra de Deus. Então, por hoje eu acho que está bom. Te agradeço por você estar aí ligadinho, vendo. Eu sei que você tem tantas fontes de informação, mas eu só estou dizendo, partilhando essa graça com você. Porque quando eu descobri, com a ajuda de alguém, que isso aqui me ajuda a viver, a minha vida mudou. Não fosse isso, já estava para lá de Bagdá, né? Mas Deus tem me ajudado muito, por isso que eu digo para você, sempre que tiver oportunidade, busca na oração, busca na leitura, busca na meditação. Isso vai nos ajudar imensamente a superar toda maldade que vem contra nós. Que Deus nos abençoe, que Deus te abençoe e até outra oportunidade.